Aloha pessoal, projeto Marcas de Combate, estamos falando da história dos sapatinhos vermelhos e agora a gente vai começar a destrinchar a metáfora, a simbologia que tem nessa história. A gente vai passar armadilha por armadilha, arapuca por arapuca, tá? Mas antes, a Clarissa comenta sobre a perda brutal nos contos de fada. Então, como a gente viu, até agora a gente tinha visto histórias arquetípicas onde a protagonista ou o protagonista no final tinha uma conquista, um final feliz. Nessa história, no final, ela perde os pés, né? Então, o que significa essa simbologia de uma coisa ruim que acontece quando tem isso numa história arquetípica, tá? Então, o que ela quer dizer é que o fracasso é um mestre melhor que o sucesso. Então, claro, no conto, a menina perde os pés e ela tem que viver como uma aleijada. Mas a Clarissa fala o seguinte aqui no livro. Apesar de os contos de fadas acabarem ao final de 10 páginas, nossas vidas não acabam junto. Nós somos coleções de muitos volumes, ou como diz a Mariana Bandarra e a Bárbara Nica, as duas ou uma das duas, não sei qual fala. Nossos seriados têm muitas temporadas, né? Na nossa vida, mesmo que um episódio represente um desastre total, sempre há um outro episódio à nossa espera e depois mais outro. Há sempre outras oportunidades para acertar, para moldar nossa vida do jeito que merecemos que ela seja. Não percam tempo amaldiçoando alguma derrota. O fracasso é um mestre mais eficaz que o sucesso. Ouçam, aprendam, insistam. É isso o que estamos fazendo com essa história. Estamos ouvindo a sua mensagem antiquíssima. Estamos aprendendo lições sobre modelos deteriorantes para podermos prosseguir com a força de quem sabe pressentir as armadilhas. Então a gente vai aprender isso. Arapucas e iscas antes de nos defrontarmos com elas ou de com elas nos envolvermos, tá? Então não precisa ficar assustado, porque você não vai precisar passar pela perda dos pés, tomara que não. Se passar, lembrar que a gente tem mais um episódio, mais uma coleção, mais um volume na nossa coleção. A nossa vida não é um conto, tá? A gente usa os contos para entrar em contato com os arquétipos e a partir daí entrar em contato com a nossa psique, tá certo? Então, o que é essa história do sapatinho vermelho? A história do sapatinho vermelho é a história da vida roubada, porque o que é roubado dela? O sapato que ela fez com as próprias mãos, com os recursos que ela foi encontrando e foi coletando, ela construiu a vida dela, o sapato representando a vida dela, o caminho que ela faz, como ela anda no mundo, certo? Representando isso, então quando a vida dela foi roubada, capturada e tentaram enquadrar ela num sapatinho preto, né? A mulher, a velha que leva ela para casa, dá um sapato preto, um sapato industrializado, não é um sapato feito pelas mãos. E ainda assim, ela não se contenta com aquilo, ela sente uma fome, uma vontade de ter o sapato vermelho de volta, e aí o que ela faz? Ela começa a usar outros sapatos vermelhos, que aparentemente são como os que ela fez, mas na verdade não são. Tanto que eles levam ela até a perda dos pés. E então, ela troca, né? Ela acha que ela está satisfazendo aquele desejo de ter a vida dela feita à mão, quando ela começa a usar um sapato vermelho, que também é um sapato industrializado, e na verdade é uma armadilha. Então, a verdade psicológica na história dos sapatinhos vermelhos é a de que a vida expressiva da mulher pode ser sondada, ameaçada, roubada ou seduzida, a não ser que ela se mantenha fiel à sua alegria básica e ao seu valor selvagem, ou que os resgate. Então, é quando ela resolve entrar na carruagem, ela deixou de lado a alegria básica dela e o valor selvagem dela, né? Como veremos, a perda dos sapatos vermelhos feitos à mão representa a perda da vitalidade passional e da vida que a própria mulher projetou para si, aliadas a adoção de uma vida domesticada em excesso, que é o que acontece quando ela vai morar lá com a velha.
E aí isso acaba levando à perda da percepção aguçada, que toda psique selvagem tem, que induz aos excessos, então a gente entra na compulsão, a perda do pé, a plataforma sobre a qual pousamos, nossa base, um aspecto profundo da nossa natureza instintual que sustenta a nossa liberdade, porque é com nossos pés que a gente vai e vem por aí pelo mundo. Então, o sapato representa isso, e dentro da história, essa perda representa a perda da vida feita à mão, tá? Volto com mais um pouquinho da história, gente. Abraço.